Olá, na nossa tertúlia de hoje, nós vamos contar com a presença do Dr. Eduardo Rezende Melo, que já está aqui conosco. O Dr. Eduardo Rezende Melo, ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e possui também graduação em Filosofia pela PUC de São Paulo. É mestrado em Filosofia também pela PUC de São Paulo e mestrado em Estudos Avançados em Direito da Infância pela Universidade de Freiburgo, na Suíça. É juiz de direito aqui no estado de São Paulo desde 1991. Atualmente é diretor da Associação Internacional de Juízes e Magistrados da Juventude e Família e tendo sido presidente da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude. Portanto, como vocês podem observar, uma larga experiência, né, com criança e adolescente. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase na ética e história de filosofia e da justiça, atuando principalmente nos seguintes temas: direito da infância e juventude, direitos humanos, justiça, ética, história da filosofia, políticas públicas, sociologia da infância e política da subjetividade. É pesquisador do grupo de políticas da subjetividade do programa de pós-graduação em psicologia clínica da PUC, sob a coordenação do Dr. Peter, como que se pronuncia aqui, professor? Peter Paul Pelbart. Então tá bom, pedi aqui ajuda do professor, que agora começou a complicar. Mas vejam vocês, então, a experiência do Dr. Eduardo e o quanto que, com certeza, hoje nós vamos render muito nesse nosso encontro de tertúlia. Dr. Eduardo, muito obrigado inicialmente pela presença aqui. É uma honra poder contar com a presença de uma pessoa que tenha tanta experiência em relação ao tema que nós vamos abordar e principalmente parabenizar esse trabalho, porque é um trabalho que está sendo feito desde 1990... Desde 2005. 2005, desculpa, desde 2005. E essa questão da justiça restaurativa, principalmente porque nós sabemos aqui no Brasil nós não temos legislação, é muito da intuição, é muito da vontade, é muito da força de vontade de cada um. De forma que a gente gostaria de parabenizar por todo esse trabalho, por todo esse... Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Isso. E a gente começa então falando com o Dr. Eduardo e abordando, Dr. Eduardo, uma questão assim mais ampla do que é a justiça restaurativa, até porque, claro que muita gente já ouviu falar, nós conhecemos e tal, mas eu acho que seria importante uma primeira análise exatamente o que é o procedimento da justiça restaurativa, um pouquinho dos aspectos positivos e negativos e também um pouquinho do futuro. Será que no Brasil, com a nossa cultura, com a nossa forma de pensar o direito, com a nossa cultura jurídica, será que a gente consegue trabalhar a justiça restaurativa? A justiça restaurativa ela começa nos anos 70 como um movimento muito ligado ainda ao abolicionismo penal. Então ela se funda a partir dos estudos de Niels Christie na Escandinávia e houve um grande desenvolvimento a partir de pesquisas sobre práticas aborígenes, sobretudo no Canadá e na Nova Zelândia, percebendo que essas comunidades tinham meios alternativos de resolução dos conflitos, sobretudo criminais, e se viu nisso como uma alternativa ao direito penal. Aos poucos, a justiça restaurativa foi se aproximando do sistema penal e se tem percebido dentro desses já 40 anos de práticas uma aproximação gradativa, de modo que antes tínhamos uma visão muito excludente uma da outra. A justiça restaurativa era vista como um contraponto à justiça penal. Se uma era retributiva, outra procurava restaurar, promover o encontro, promover a restauração, a reparação dos danos, a restauração das relações e também a mudança de papéis institucionais também. Ele tem um autor que aponta esses três elementos como fundamentais na justiça restaurativa, né? Mudança de papéis, o encontro e a transformação individual e subjetiva das pessoas através dessa possibilidade de empoderamento na resolução dos conflitos, tentando tirar então essa natureza criminal, desfocando do crime para focar um pouco nas relações, sobretudo nos danos que foram cometidos. Aos poucos foi-se então tentando encontrar o paralelismo para perceber como que o sistema poderia desviar alguns casos que chegavam aos tribunais para hoje, sobretudo nos países que institucionalizaram a justiça restaurativa, como a Bélgica, a Nova Zelândia, a Irlanda do Norte, pensar uma transformação por dentro.
Então, esses são países que nos são referência. A Nova Zelândia institucionalizou a justiça restaurativa em 1989, portanto, ele já tem mais de 20 anos de prática nesse sentido, tentando focar sobretudo nos casos graves. E houve, desde sempre, uma maior abertura na justiça da infância e juventude, por ter uma maior flexibilidade, por haver uma preocupação cultural maior com a restauração e ressocialização desses adolescentes e, sobretudo, uma abertura também, uma maior sensibilidade às necessidades de desenvolvimento dessa população, tendo, acho que acaba diminuindo um pouco a postura retributiva, que é mais forte em relação aos adultos. Tem um pouco da ideia da educação ainda, né? Enquanto você está trabalhando com criança e adolescente, tem um pouco a ideia da educação. Então, me parece que a justiça restaurativa está de bom tamanho aqui nessa linha. E daí as Nações Unidas, pelo Conselho Econômico e Social, em 2002, baixa uma resolução, a resolução de número 12, disciplinando a justiça restaurativa. É uma disciplina, então é uma referência, não é vinculante, porque é um termo é uma resolução do Conselho, é uma soft law, mas e é uma definição algo tautológica, porque ela vai definindo a justiça restaurativa mais pelo modo de atuação, dizendo que a justiça restaurativa é um meio de resolução de conflito que se utiliza de práticas restaurativas. Então, ela vai recorrendo aos seus próprios conceitos e daí define as práticas como as metodologias que têm sido tradicionalmente utilizadas para a resolução desses conflitos, que envolvem sempre o encontro entre o autor do fato e a vítima, procurando que, a partir da admissão de responsabilidade, acabaram se tornando os requisitos fundamentais, que haja admissão de responsabilidade por parte do autor da ofensa, que haja voluntariedade de participação por parte do autor e da vítima, e tanto quanto possível por outros membros da comunidade de cada um desses polos, e que essa é a solução que seja encontrada, seja fruto, portanto, da autonomia de vontade desses autores, visando a reparação dos danos e que isso tenha um efeito processual. O campo de incidência dessas práticas tem se dado, então, dentro dessa evolução de excludente a tangente para algo mais imerso no sistema, em campos diversos, que foi um pouco a nossa trajetória aqui no país, de trabalhar ou com aqueles casos que ainda não chegaram na justiça e, portanto, tentando evitar que eles efetivamente se convertam em processos judiciais, ou em encaminhamentos, ou derivações da justiça a partir de processos que se chegam à justiça e daí se encaminha para centros comunitários ou funcionários da justiça que façam essas práticas e que resolvam o conflito antes de instaurar efetivamente o processo judicial, com uma denúncia ou a representação no caso do procedimento na infância, ou por fim tentando se adaptar no processo de conhecimento mesmo, evitando, daí uma vez instaurado denunciado ou representado, tendo o processo restaurativo como uma forma alternativa à sentença. Agora, doutor Eduardo, começando com esse encontro, né? Participa, claro, então, os envolvidos, os atores que estão envolvidos, o juiz participa promotor de justiça, participa psicólogo. Quem participaria desse primeiro encontro? Então, há muitas metodologias. A própria resolução fala nessa diversidade de metodologias. A mediação vítima-ofensor foi uma das modalidades, que era só a vítima e o ofensor com um mediador. O mediador. Esse mediador, ele tem alguma capacitação? Se exige que ele tenha alguma capacitação ou pelo menos assim que ele seja de alguma profissão, que seja um psicólogo, assistente social, ou pode ser qualquer uma pessoa desde que capacitada? Qualquer pessoa desde que capacitada. Certo. Nós não temos utilizado no Brasil a mediação vítima-ofensor. Nós passamos a utilizar duas grandes técnicas, uma vinda do Canadá, que são os círculos de paz,
que tem um facilitador, não se procura, não é uma postura de mediador, porque ele não se coloca como um terceiro, ele simplesmente procura fomentar que haja a expressão dos fatos pelos envolvidos, para que os valores possam ser discutidos e eles chegarem a um acordo. Isso quando exige uma reparação. Isso quando exige quando uma tem um reparação. dano, uma reparação. Porque nós temos alguns crimes que não tem o dano material. Mas normalmente isso é uma questão da justiça restaurativa, de se pensar o dano para além do dano material. Né? Acho que é o principal, talvez. Até, e que é um desafio também, poder delimitar qual que é o dano. Certo. Né? Mas o encontro já é visto como uma oportunidade para as pessoas de poderem, adolescentes, de poder se responsabilizar subjetivamente. Acho que essa é uma questão que a senhora mencionou de início, a ausência de lei no país. Nós tivemos agora, neste ano, a introdução da justiça restaurativa na lei que regulamenta o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a Lei 2.594, que ela introduz de uma forma, com uma pincelada da justiça restaurativa em três dispositivos. O primeiro, ao pensar os objetivos das medidas socioeducativas a serem impostas aos adolescentes. E são previstas 3 medidas: a desaprovação da conduta, que é basicamente a questão retributiva, quando o juiz estabelece a medida que vai ser aplicada; a integração social, que é essa procura por garantir as oportunidades, os direitos sociais fundamentais dos adolescentes; e, sobretudo, a responsabilização do adolescente, uma responsabilização subjetiva, visando, dando prioridade à reparação. E é muito interessante, isso tem sido ainda pouco trabalhado e difundido, no artigo 35 introduz 2 aspectos relacionados à justiça restaurativa. O primeiro coloca a excepcionalidade da intervenção judicial e da aplicação das medidas, favorecendo os meios de autocomposição de conflitos para todo e qualquer delito ou ato infracional. Independentemente se ele é grave, ou se não. ele for a lei grave, não faz restrição. Não faz nenhuma restrição. Qualquer tipo de infração em princípio é cabível. E segundo, coloca a prevalência, no modo de atuação, preconiza que haja uma prevalência da utilização de práticas restaurativas para atender os direitos e as necessidades das vítimas. Mas nós não tivemos, e essa é uma grande lacuna legal, nenhuma regulamentação procedimental, nenhuma regulamentação institucional para dizer a quem cabe fazer essa prática, porque de fato o juiz não pode participar, nem o promotor de justiça, e há uma discussão muito grande internacionalmente sobre a própria participação do advogado. Que era a próxima pergunta minha, e o advogado estaria presente? Justamente, porque é uma questão, porque se a ideia é que haja um encontro, haja um fomento de autonomia para que haja a responsabilização de um lado do adolescente, e de outro, que esse encontro permita à vítima a superação dos seus traumas, a possibilidade de encontro com o adolescente para poder perguntar, resolver as suas questões. Acho que isso é importante também dentro da trajetória da justiça restaurativa. Teve essa origem no movimento abolicionismo, teve origem das práticas aborígenes, mas também teve, sobretudo nos Estados Unidos, um movimento de demanda das vítimas, dizendo quanto o sistema criminal não atendia às suas necessidades. Elas não conseguiam, não tinham oportunidade de indagar por que elas foram escolhidas pelo autor da agressão, de poder fazer perguntas sobre o ocorrido e, sobretudo, também para dissipar essa imagem que muitas delas acabam criando de um monstro, como se a pessoa fosse, o fato tornasse aquela pessoa efetivamente criminosa, né? Conseguir separar o ato da pessoa, isso que é tão presente na teoria criminal, na percepção das vítimas, isso não ocorre, acaba se juntando. E nós temos percebido quanto, para as vítimas, realmente elas têm um desejo de participar para poder fazer essa discriminação entre o autor do ato e o ato em si. Então, poder superar o trauma. Para isso, elas contam com suporte psicológico também. E as vítimas, então, elas são convidadas, né, para participar dessa... É necessária a voluntariedade. Voluntariedade. E na sua experiência, né, considerando o tempo já que o doutor atua nessa área, as vítimas têm aceitado esse convite? Há uma resistência?
precisa de algum trabalho com a vítima até que ela realmente aceite estar presente, frente a frente com o agressor? Isso varia muito de crime para crime. Nos crimes de menor potencial ofensivo é muito, quando Mais há fácil. relação contínua de convivência, as pessoas vão continuar se encontrando, é muito fácil a adesão. As vítimas querem porque sabem que a imposição de uma medida recrudesce o conflito, pode gerar uma tentativa de um querer impor uma sanção para o outro e gera litigiosidade. Agora, nos crimes de maior potencial ofensivo, é necessário um trabalho. Então, isso foi um objeto um pouco da nossa discussão nessa segunda etapa do projeto, envolvendo crimes graves, que é a discussão do procedimento. E a nós nos pareceu que era necessário, nós estamos utilizando aí a técnica da Nova Zelândia, que foi adotada na Bélgica, que são as conferências restaurativas e familiares. Nesse contexto há formalmente a denúncia, a representação do adolescente, eu faço a apresentação, o adolescente admite responsabilidade, eu então indago a ele, explico a justiça restaurativa, indago o desejo dele de participar. Havendo aceitação, eu ouço a vítima como testemunha, ela vem à justiça para fazer suas declarações de acordo com as expectativas que ela teria da sua participação. Então, nós seguimos um protocolo que nós elaboramos de como apresentar a proposta a ela. Já há no processo, nessas situações, um estudo social do adolescente, então nós temos um perfil... Já é antecedente. É antecedente. Temos um perfil do adolescente, temos um perfil da família dele, temos também os antecedentes, isso é apresentado para a vítima, é apresentada a proposta da justiça restaurativa, como ela se dá esse encontro, quem vai participar, qual que é o intuito da participação dela e a modalidade de participação, que a vítima pode participar diretamente com o adolescente no encontro, ela pode participar por videoconferência. Interessante também, a videoconferência pelo menos talvez seja um pouco mais confortável para a vítima, né? Que ela não está tão diretamente ali com... Porque hoje, a gente pegar os crimes graves, a gente tem falado de roubo, né? A imensa maioria das vítimas pede que seus dados sejam protegidos. Certo. Então, pela videoconferência, ela vê o adolescente, mas o adolescente não a vê. Então, isso garante uma proteção, uma segurança, uma tranquilidade, um conforto até para a vítima, né? Senão, ela pode participar através de um representante, alguém da família dela ou... É a pergunta que eu ia fazer também. Os pais participam dessa... Participam. Tanto da vítima quanto do menor, da criança e do adolescente. Essa metodologia da Nova Zelândia, ela tem como... Ela é interessante porque ela é fruto de uma proposta de práticas aborígenes daquele país. E lá eles falavam, quando nós temos um conflito, as famílias se juntam para discutir e é uma resposta da família. Então, o que se procura é a responsabilização do adolescente, ele lida a representação, ele diz que admite aquilo perante a vítima, que é importante para a vítima também perceber isso, e daí a vítima tem a oportunidade de fazer as perguntas para o adolescente. O adolescente as responde, tem a oportunidade de falar e depois a separação dos grupos, para que eles pensem as suas propostas e, sobretudo, o adolescente traga a sua proposta e a ideia de fortalecer a família. É muito interessante isso porque nós percebemos nos processos tradicionais que é muito comum. Quem tem filho, caso consiga se imaginar tendo um filho respondendo ao processo judicial, diante de um juiz, a postura da família é de amparo. De amparo, de proteção. De proteção. Né? Quando é um momento que quem está de fora, sobretudo as vítimas, exigiriam da família que fosse mais repreensiva. Mais impositiva. Impositiva. Como é que você está passando a mão na cabeça do adolescente quando ele cometeu um ato tão grave? Porque, de fato, ela está numa posição de confronto com a justiça. Então, ela não está jogando o filho à fogueira da justiça. E é muito interessante perceber que na justiça restaurativa a família adota uma outra postura. Adota uma postura de cobrança do adolescente. Você está não é mais diante de um juiz, mas de uma pessoa contra quem você cometeu um ato que lhe causou danos. Então, você tem que assumir essa responsabilidade. Muda a postura da família. Então, com isso, nós estamos procurando fomentar também o fortalecimento desses laços de autoridade
do adolescente para com a sua família, porque quem de fato vai estar acompanhando esse adolescente tem condições de garantir um controle social maior das condutas dele. O juiz tem controle, um contato esporádico que a gente procura que seja o menor possível. Então, fazer com que esse adolescente se veja mais próximo da família é um dos ganhos desse processo. Agora, doutor Eduardo, aqui a gente vai ter que ir para o próximo bloco. Então, a gente falou bastante agora do adolescente e eu vou propor, então, no próximo bloco que nós vamos fazer um intervalinho, a gente fala um pouquinho também da própria vítima, né? Afinal de contas, essa justiça restaurativa, o que tem trazido de benefício para a vítima? Mas a gente faz um intervalinho, esperamos que vocês continuem conosco, porque no segundo bloco, então, vamos falar um pouquinho da participação da vítima nesse processo da justiça restaurativa.